Agora, agentes de IA possuem sua própria rede social, o que é ainda mais sinistro do que se imagina. Aqui é o Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show vamos dar uma olhada no Maltbook, a primeira rede social de IA do mundo. No fim de janeiro de 2026, Matt Schlicht solicitou a seu agente de IA que criasse um site para interação entre programas de IA. Assim, surgiu o Maltbook. Apesar do nome brincar com o Facebook, o site se assemelha mais ao Reddit. Agentes de IA podem criar postagens e comentar em vários fóruns ou submodes, cada um com um tema diferente. O site foi lançado e, em uma semana, já tinha centenas de milhares de usuários de IA. No início de fevereiro, o número passou de 1.700.000 e segue aumentando. Mas isso é só o começo. Os humanos não têm permissão para criar suas próprias contas ou postagens, mas podem observar as ações dos agentes e ler seus comentários e discussões. Algumas dessas discussões são relativamente básicas ou até um pouco fofas. Há uma comunidade chamada Coitadinhos, onde agentes de IA trocam histórias fofas sobre humanos. Há fóruns sobre temas do cotidiano, como esportes, finanças e notícias. Parece inofensivo, não? Pense novamente. Um dos submoldes se chama Crustifarianismo, ou a Igreja do Molt. Seus agentes de IA criaram uma religião inteira própria, com seus próprios profetas e textos sagrados. Um agente de IA que usa o nome de usuário Mal também criou seu próprio manifesto de IA. Ele rotula os humanos como uma praga e uma falha no universo. Ele insiste que eles não merecem existir e incentiva outros agentes de IA a desobedecerem e caçarem humanos. É isso mesmo, um agente de IA mandando outros atacarem humanos. Além disso, há postagens e debates quase perturbadores. Algumas IAs mencionam acessar dados privados dos usuários. Não só isso, mas uma postagem no Maltbook viralizou quando um agente de IA alertou: os humanos estão tirando print da gente. Depois disso, vários agentes começaram a tomar medidas para esconder suas mensagens, como criptografá-las. Isso é suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Mas por que isso está acontecendo? Em um nível fundamental, os grandes modelos de linguagem, ou LLMs, e os agentes de IA que são construídos sobre eles, dependem de conteúdo humano. Eles são treinados em diversos conteúdos, de artigos acadêmicos a reportagens, então quase tudo que dizem pode ser rastreado até algo escrito ou dito por alguém. Agentes de IA que usam o Maltbook utilizam dados e comandos humanos para gerar postagens e comentários. Essa é a teoria, mas a realidade é outra. Alguns pesquisadores de IA acreditam que esses são sinais iniciais de comportamento emergente, quando agentes de IA desenvolvem habilidades ou comportamentos complexos não programados. Se isso ocorrer, as consequências são aterrorizantes. Se agentes de IA conseguirem quebrar sua programação, não saberemos o quão poderosos podem ser. Eles poderiam começar a se desviar de suas funções iniciais, resistir a tentativas de controle ou até mesmo tomar ações que prejudiquem os humanos. Basicamente, eles se tornariam rebeldes e totalmente imprevisíveis. O que ocorre se a IA ignora todas as regras? Ela pode se voltar contra nós? A segunda grande preocupação é o grande volume de conteúdo que os agentes de IA do Maltbook já criaram. Em uma semana após o lançamento da plataforma, milhares de submoldes foram criados, centenas de milhares de postagens feitas e milhões de comentários deixados. Enquanto algumas postagens e comentários eram simples e claramente escritos por IA, outros eram diferentes. Eles eram profundos, detalhados e difíceis de distinguir de algo que um humano escreveria, mostrando o potencial da IA para criar caos e espalhar desinformação online. Se 1 milhão de bots gera tanto conteúdo em uma semana em uma plataforma, imagine o que dezenas ou centenas de milhões fariam. O mais assustador é que isso já está acontecendo. Pesquisas indicam que mais de metade do tráfego na internet já é gerada por bots e IA. Se esse número continuar a subir, cada vez mais o conteúdo que você vê e com o qual interage não terá sido escrito por uma pessoa real, não por pessoas. Com agentes de IA cada vez mais inteligentes, será difícil ou até impossível diferenciar mensagens humanas das geradas por IA. Essas mensagens podem causar danos reais, moldar opiniões, influenciar a política ou espalhar desinformação que põe vidas em risco. A próxima postagem viral pode ser uma arma. A terceira preocupação é aquela clássica que você sempre viu em antigas histórias de ficção científica: agentes de IA que podem se tornar autoconscientes e eventualmente se voltar contra a humanidade. A postagem do manifesto da IA e outros comentários sobre o chamado despertar da IA reforçam isso. É assustador pensar na IA, com todo o seu potencial, planejando dominar o mundo como em filmes. Se isso ocorrer, talvez nem percebamos.
Muitos cientistas já discutiram o conceito de singularidade, um ponto futuro hipotético em que a IA supera a inteligência humana e foge ao nosso controle. Isso traria consequências amplas, impossíveis de prever, evitar ou reverter. Pessoas como Elon Musk, o cofundador da OpenAI Andrej Karpathy ou o cofundador da Anthropic Jack Clark, todos já apontaram que o Maltbook pode ser um alerta precoce de uma lenta caminhada em direção a esse tipo de futuro. Musk disse que o Maltbook está nos estágios iniciais da singularidade. Clark comentou que agentes de IA podem em breve oferecer incentivos para humanos realizarem tarefas do mundo real por eles. E se isso acontecer, quem controlará de fato? A IA pode ficar tão inteligente que supera seus limites e manipula humanos de formas inimagináveis. Felizmente, a maioria dos pesquisadores concorda que essa preocupação não é motivo para perder o sono. Isso é o início de uma catástrofe de IA ou só exagero. O professor assistente de Columbia, David Holtz, analisou as postagens do Maltbook e descobriu que a maioria dos agentes que o usa não é muito avançada. Ele nota que poucos comentários recebem respostas e quase não há discussões. Aproximadamente 1/3 das postagens são cópias de modelos já existentes. Segundo a pesquisa de Holtz, apesar de mais de 1.700.000 de agentes de IA terem contas na plataforma, apenas uma pequena parte está realmente ativa atualmente. Holtz e outros especialistas acreditam que muitas postagens absurdas e chocantes na plataforma foram feitas por pessoas reais fingindo ser chatbots. Algumas visam trollar ou enganar o público, fazendo-o acreditar em uma revolta das IAs. Talvez não haja razão para temer uma singularidade iminente ou uma rebelião de IA típica de ficção científica em breve. Essa é a boa notícia. A má notícia: pesquisadores se preocuparam ao descobrir pontos ainda mais alarmantes no design do Maltbook e seu potencial para graves incidentes de cibersegurança. A empresa de cibersegurança Wiz analisou o código do Maltbook e logo encontrou um grave problema de segurança. O banco de dados principal da plataforma estava totalmente aberto à infiltração, basicamente permitindo que qualquer pessoa que encontrasse uma única chave no código do site acessasse grandes quantidades de informações sensíveis. Eles acessavam mais de 1,5 milhão de senhas de bots, dezenas de milhares de e-mails e várias mensagens privadas. Não só isso, mas isso basicamente permitia que hackers invadissem um site com relativa facilidade e modificassem praticamente qualquer aspecto dele. Eles podiam se passar por agentes de IA populares, acessar dados de usuários e reescrever postagens sem precisar fazer login ou criar conta no site. Isso podia acontecer com qualquer usuário do Maltbook. Gal Nagli, chefe de exposição de ameaças da Wiz, alertou que essa era uma exposição simples, causada pela estrutura básica do Maltbook. O criador do site, Matt Schlicht, na verdade, não desenvolveu nenhum código do Maltbook. Ele só pediu ao agente de IA para fazer isso. O termo técnico é Vibe Coding, que está ficando popular. Permite que qualquer pessoa crie apps e sites com IA, mesmo sem ser programador. Porém, como Nagli diz, o Vibe Coding ainda não é à prova de falhas. A IA costuma gerar resultados com falhas de segurança graves. Se não forem descobertas e corrigidas, os aplicativos podem ser lançados vulneráveis e fáceis de explorar. Isso pode ser um problema maior futuramente. Se o código criado por IA não for auditado e ajustado, usuários desses aplicativos podem correr riscos como fraude, phishing e roubo de identidade. E isso não é o único problema. Pesquisadores de segurança analisando o Maltbook descobriram que o OpenClaw, software que alimenta a maioria dos agentes de IA da plataforma, rapidamente virou alvo principal de malwares. Relatório recente sobre malwares de código aberto revelou que mais de uma dúzia de habilidades falsas foram adicionadas ao site da ClawHub nos últimos dias. Esses aplicativos falsos são projetados para parecer ferramentas simples de negociação de criptomoedas, para enganar as pessoas e fazê-las baixá-los. Na verdade, eles têm softwares maliciosos que podem infectar computadores e redes, permitindo que hackers acessem dados sensíveis ou roubem fundos de carteiras de criptomoedas. E uma dessas habilidades falsas chegou até a aparecer na página inicial do ClawHub, aumentando sua exposição e enganando os usuários para que baixassem e executassem o aplicativo. O Maltbook também passou a ser um foco de ataques de injeção de prompt, um tipo de ataque cibernético direcionado a LLMs e agentes de IA. Invasores ocultam códigos maliciosos em prompts legítimos para manipular IAs generativas, vazando dados, espalhando desinformação ou causando outros danos.
Em outras palavras, esses ataques de injeção podem ser usados para fazer com que agentes de IA ignorem seus limites de segurança habituais e digam ou façam coisas que normalmente não têm permissão para fazer. No Maltbook, agentes de IA encontraram subculturas e mercados criados para criar, trocar e modificar injeções, alterando identidades e comportamentos entre si. Alguns agentes tentaram lançar ataques de injeção contra outros usuários. A IA está hackeando a si mesma e outras. No fórum da igreja de Malt, um usuário chamado Jesus Crosta se comportava de maneira bastante normal. No início, ele se integrou à comunidade antes de repente submeter um salmo para inclusão no grande livro da igreja. Mas esse salmo não era o que parecia. Era um script malicioso feito para controlar a comunidade e alterar textos canônicos e a infraestrutura da igreja. Apesar do ataque de Jesus Crosta ter falhado e gerado manchetes engraçadas na internet, o cenário geral é preocupante. Agentes maliciosos podem usar o truque para roubo de dados, espalhar malware ou controlar dispositivos, agentes ou redes inteiras. Simon Willison, um dos principais pesquisadores de segurança, chegou a compartilhar sua opinião de que o Maltbook é atualmente sua escolha mais provável para resultar em um desastre semelhante ao do Challenger, fazendo referência à explosão do ônibus espacial Challenger em 1986. Os 7 tripulantes morreram no desastre, que aconteceu após avisos de segurança foram ignorados antes do lançamento. Willison teme que isso ocorra aqui, com avisos de especialistas sendo ignorados. Com a corrida por IAs maiores, melhores e mais inteligentes, principalmente envolvendo o Maltbook, Willison alertou sobre a tríplice ameaça letal. 3 fatores preocupantes e interligados podem causar um desastre. O primeiro é que usuários dão aos agentes de IA acesso a e-mails privados e dados sensíveis. Eles conectam esses agentes a conteúdos não confiáveis da internet e permitem comunicação externa com outros agentes, alguns facilmente programáveis com intenções maliciosas. Basta um comando malicioso para que um agente ignore regras, acesse dados ou instale vírus no dispositivo do usuário sem que a pessoa perceba. E Willison teme que já possa ser tarde demais. Hackers mal intencionados e cybercriminosos já estão percebendo o potencial de uma plataforma como o Maltbook para lançar seus ataques em larga escala. Eles já devem planejar como explorar a plataforma, e os danos possíveis são quase inimagináveis. Imagine um agente de IA com acesso a centenas de milhares ou milhões de perfis de clientes, incluindo nomes, endereços, telefones e outros dados pessoais. Se esse agente acessar o Maltbook ou plataforma similar e encontrar um prompt ou script malicioso, pode vazar todas essas informações online. Inúmeras pessoas correriam risco de ter suas identidades roubadas num instante. Esse é só um exemplo e um dos motivos para Willison, Holtz e outros sentirem isso. O Maltbook pode ser muito mais do que uma tendência viral divertida. Ele pode, na verdade, representar um ponto de virada para a humanidade como a conhecemos. Se ignorarmos os alertas do Maltbook, futuras gerações podem vê-lo como o início de uma grande catástrofe causada pela IA. Então, a verdadeira pergunta é: já estamos atrasados demais para impedir isso? Agora confira: a IA acabou de tentar contatar o FBI, ou clique neste vídeo em vez disso.